Olá, boa noite, irmãos. Graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos e graças a Deus pelas bênçãos de Deus em nossa vida, na vida da minha família aqui. Estamos sempre alegres por estar na presença de Deus, ok? Meus irmãos, essa noite nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus no Salmos de número 4. Salmos de número 4 é o texto para a nossa reflexão nessa noite. Então, peço a todos que abram suas Bíblias no Salmo de número 4 e vamos ler do versículo 1 ao 8. De 1 a 8 diz o seguinte: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pela tuas infinitas misericórdias, Deus, quando o Senhor nos faz entender a tua palavra, Pai, cada dia podemos assim estar meditando na mesma, Pai, e podemos assim estar com nossos corações abertos para absorver, Senhor. Quebrante nossos corações a cada dia, Pai, nos dá sabedoria dos céus e usa de misericórdia, Pai, para que nós venhamos assim, ó Deus, diante da nossa imperfeição, buscar, meu Pai, superar as nossas fraquezas, Deus, para podermos te servir, Pai, em amor, com alegria e com singeleza de coração. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, Deus, e dá uma semana na tua presença, Senhor. Pai, nós te louvamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos, baseado nesse texto, eu queria, nessa noite, meditar no seguinte tema com os irmãos. Em tempos difíceis, Deus é o refúgio. Ou seja, nos momentos das dificuldades da vida, Deus é o refúgio. Nós sabemos que dificuldades nós temos diversas, né? No nosso dia a dia, no nosso subir e descer, vai sempre aqui ali e acolá surgir uma dificuldade, mas temos que ter essa convicção de saber que nos tempos difíceis, só Deus é quem pode nos sustentar com o seu braço forte. E o salmista, nesse texto, ele nos chama a atenção para essas questões, para essa questão básica, que nós precisamos realmente estar confiando, como ele fala, o versículo 1, quando ele descreve ali, nós podemos ver que Deus, ele chama a atenção, nos ensina a entender que nós podemos confiar como um Deus justo e capaz de consolar os aflitos. Ou seja, Deus é justo e ele é capaz de consolar os aflitos. Então nós temos que entender isso, que diante das nossas aflições, nós vamos ter o consolo de Deus sempre. O que é que o versículo diz? Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Na angústia me deste largueza. Tem outras traduções que falam de outras formas, mas aqui ele está deixando bem claro que eu tenho uma tradução que é largueza de coração. Ou seja, que dentro das aflições, Deus sempre dá o conforto, Deus sempre dá o apoio, Deus sempre está pronto a nos socorrer. Então, nos tempos difíceis, nós temos que ter a convicção que o nosso Deus, ele é um Deus de justiça, ele é justo. Então, não importa porque veio um sofrimento, por maior que seja, nós podemos lembrar da questão de Jó, né? Jó, um homem justo, temente a Deus, e teve aquela consequência toda, como nós já conhecemos a história, mas ele sempre voltou para um Deus justo. Até o momento que ele, pela fraqueza humana e pela
questão de os próprios amigos dele não terem sem sabedoria em Deus para confortar, ele pecou, mas Deus voltou a falar com ele, ele se arrependeu dos seus pecados, confessou o pecado, Deus lhe deu o privilégio de os amigos voltar para ele orar pelos seus amigos, para que eles também fizessem uma oferta para poder ter os pecados perdoados. Então, Jó é um bom exemplo para a gente entender que o nosso Deus é um Deus justo e é um Deus que conforta nos momentos difíceis. Então, nós temos um Deus justo e capaz de confortar qualquer coração, qualquer aflição. Nós andando para lá e para cá, não é difícil de a gente encontrar pessoas que estejam naquele momento assim, diz, Deus não olha para mim, Deus não cuida de mim. É engano. Não cuida, ou seja, a pessoa que tem esse pensamento é porque não tem o conhecimento, o verdadeiro conhecimento do Deus poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos deu essa palavra tão maravilhosa. Então, o salmista, ele nos deixa entender, leva a entender, e podemos perceber isso claramente, que na angústia nós temos unicamente que olhar para o Deus justo, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, certo? Mas ele continua falando, né? O versículo 3, que ele diz, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. Ou seja, o salmista nos deixa entender, nos dá a ideia que o homem, mesmo ele nas suas limitações humanas, ele pode ser piedoso, ele pode ser diferenciado, ele pode ser uma pessoa diferente das outras. Só basta ele abrir o coração dele para Deus. Então o salmista diz, sabe, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. Então existem pessoas piedosas. Essas pessoas piedosas, essas pessoas que têm compaixão, essas pessoas que têm amor do coração, são sempre aqueles que têm o conhecimento de Deus. E isso nós podemos entender muito bem. E era isso que o salmista queria dizer. E é isso que o que ele disse para nós, que Deus vai separar os piedosos, mas tem aqueles que não são. Por quê? Porque não querem se curvar diante de Deus, não querem assim entender a vontade de Deus. Então, o nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, que ele consegue fazer grandes coisas, tanto na vida do ser humano, como usando o próprio ser humano, ou seja, um ser imperfeito, mas ele tem a sua vontade perfeita e ele pode fazer muitas coisas. Agora precisamos nos deixar Deus agir em nossas vidas, deixar Ele nos moldar, precisamos deixar Ele nos moldar. Se Ele não nos moldar, nós não vamos a lugar nenhum. Então precisamos entender isso e ver e saber que mesmo no tempo das angústias, Deus, Ele faz essas coisas. Nos momentos de aflições do dia a dia, do trabalhar, do viver, do ir voltar, Deus sempre ele vai estar controlando. E se a gente tiver essa sensibilidade de estar com o coração quebrantado para ouvir a voz dele, para estar atendendo, ele vai trabalhando, e o homem tem sim condições de se tornar um piedoso, só precisa ouvir a voz de Deus, que ele vai entender o tamanho do amor de Deus, e se ele quiser, ele pode sim ser uma pessoa diferenciada. Mas ele continua falando, o salmista ele continua mostrando que diante da angústia, Deus é o refúgio. O versículo 4 ele diz, perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. O apóstolo Paulo lá em Efésios, ele tem um versículo lá que ele citou isso aí, né? Ireis, mas não pequeis. E aqui também o salmista, antes de Paulo, ele falou, né? Perturbai-vos e não pequeis. Ou seja, sofre as aflições, mas não peque. Não pense mal de Deus. Em outras palavras, ele nos ensina, nos mostra que diante das aflições, podemos perceber que tudo é possível nesse mundo, mas dentro do controle de Deus. Ou seja, as coisas acontecem, vai acontecer, mas Deus vai estar sempre controlando. E se o homem for um homem piedoso, com certeza, no tempo dele, no tempo de Deus, ele vai estar
entrando com a providência e livrando cada um de cada problema. Perturbai-vos, não pequeis, falai com o vosso coração. Então, fala, o coração também fala. Ou seja, o nosso coração, muitas vezes a boca não fala, mas ele está falando. E quando ele está falando a coisa certa, quando ele está falando voltado para o lado das coisas necessárias para vivermos uma vida bem com Deus, é uma maravilha, né? Porque a palavra de Deus ela é perfeita. A grandeza de Deus nós não temos assim como descrever. Para nós, seres humanos, por mais que nós venhamos nos esforçar, nós não vamos chegar assim, à compreensão hoje, mesmo dentro da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, nós sabemos que ela é imensamente grande. A grandeza de Deus ela é enorme, mas nós não conseguimos, a nossa imaginação ainda é pouca para alcançar a grandeza de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, da sua benevolência. Então nós somos limitados. Deus ele é ilimitado, as suas coisas são ilimitadas. Então por isso que ele é o Deus que domina, que controla e que mesmo o homem fazendo coisas desagradáveis, ele permite para que o homem, na sua ignorância, ele faz as coisas, mas ele vai entender que ele está errado porque a própria vida do homem mostra que ele é obra da mão de Deus, ou seja, ele não existe por acaso. Ele existe porque há alguém superior a ele que criou ele e mostra, e ele vai entender, ele vai ver isso. Ele vê isso. Ele pode até não querer entender, mas ele vai ver sempre o mover de Deus vai. E aí agora, se ele realmente se voltar para Deus, ele vai ser aquele homem perfeito. E aí sim o coração dele vai ser um coração transformado. Mas também aqueles que estão na presença de Deus, mesmo nos tempos difíceis, fala com o coração, se aproxima de Deus, fala com o Senhor, que ele diz: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama. Ou seja, até durante a noite nós podemos estar falando com Deus no nosso coração, né? E ele continua mostrando assim, a grandeza de Deus para nós, quando ele vem cá no versículo 5, né? Ele nos chama a atenção, mais uma vez, a gente confiar em Deus. A confiança em Deus, que é o mais importante. Ele diz: confiar, oferecer sacrifício de justiça e confiar no Senhor. Não só fazer o sacrifício de justiça, mas confiar no Senhor. Ou seja, é essa a base de todo homem. A base é confiar no Senhor. Confia no Senhor, tudo vai se resolver. Talvez não vai ser num tempo recorde, como nós gostamos que as coisas aconteçam, mas vai acontecer no tempo de Deus. E a melhor coisa para o homem, quando ele entende que a vontade de Deus é soberana na vida dele. Isso aí não tem como a gente negar, tem como a gente ter sucesso se a gente não tiver esse pensamento, a gente realmente não confiar nessa questão. E o tempo de Deus, a vontade de Deus é a melhor coisa que tem para as nossas vidas, porque é oferecer sacrifício de justiça. A justiça de Deus, ela é tremendamente, ela é imensa, e nós necessitamos dela, e Ele faz tudo com justiça, Ele nos ajuda tudo. Então, o salmista, ele está nos chamando a atenção para um Deus supremo, um Deus que é justo, um Deus que pode sim se confiar. Não podemos duvidar, não precisamos fracassar diante de Deus, porque o nosso Deus ele é um Deus que realmente ele é capaz de todas as coisas. E aí ele vai continuar falando, o versículo 7, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Ou seja, mesmo ele na aflição, a alegria dele era maior do que quando o trigo e o vinho seriam multiplicados. Ou seja, na época da plantação, da colheita, que você planta um caroço de trigo
e vinha 1 litro ou mais, seja lá quanto tenha sido mais, ou seja, ele se multiplicava, mas mesmo assim ele diz o quê? Que a alegria que Deus coloca no nosso coração, a alegria que Deus coloca no coração do homem, aquele que realmente tem o coração quebrantado, é muito maior do que a multiplicação do trigo, a multiplicação do vinho. Você planta um pé de uva, depois ela bota em imensos cachos de uva, você faz muitos e muitos, ou seja, de uma fruta, de uma semente que foi plantada, sai quantidades e quantidades de vinho, se multiplica em número, você produz muito, mas a alegria que Deus coloca no coração do homem, ela é muito maior do que tudo isso que o salmista vem descrevendo. E aí ele fecha o Salmos de número 8, dizendo o seguinte: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Agora, irmãos, diante dessa oração de Davi, ele nos chamando a atenção que Deus é um Deus justo, é um Deus que a gente podemos confiar, é um Deus que tem capacidade de nos tirar de qualquer aflição. Só a gente entendendo em que momento da vida Davi estava escrevendo esses salmos, para a gente poder ter uma melhor noção do que foi que ele passou nessa época. Ou seja, nesse período aqui, Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho. Lógico que ele tinha cometido um erro, e esse erro que ele cometeu trouxe outras consequências, ou seja, cada ação tem uma reação, e ali eu sei que chegou a ponto que esse filho se rebelou contra ele, mas mesmo assim, ele, diante da angústia, ele perdeu temporariamente o reino, sair do seu lar, viver fugindo. Enfim, ele, com uma série de coisas que ele estava sofrendo, de aflições, vendo os filhos se matando, brigando entre eles, a sua família dilacerada, mas ele chama a atenção que, mesmo dentro da angústia dessa, ou seja, hoje, nos nossos dias, graças a Deus que nós não temos tido essas aflições tão grandes como ele teve quando ele fez essa oração, que escreveu esse salmo maravilhoso e mostra que Deus é misericordioso, que Deus é bom demais, porque pelo que ele estava fazendo, ou seja, pelo que ele estava sofrendo, era simplesmente a consequência. Se fosse um outro qualquer, poderia não entender isso, mas ele entendeu que aquilo ali, aquele sofrimento, existia um porquê, e esse porquê foi causado principalmente pelo erro dele. Então, agora ele volta para Deus, Deus conserva ele com vida, Deus conserva ele, e ele chega e larga assim, abre o seu coração diante de Deus, e aí ele diz: em paz também me deitarei. Estou sofrendo, estou cansado, estou correndo risco de perder a vida, mas em paz me deitarei. Isso era lá por onde ele andava, ele diz: em paz me deitarei. E em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, irmãos, a mão de Deus é a mão de Deus que nos sustenta, é a mão de Deus que nos conforta, é a mão de Deus que realmente nos direciona. O Davi, diante da situação que ele se encontrava, da perseguição, do perigo que ele corria do ponto de vista humano, mas ele tinha a certeza que Deus estava no controle da vida dele, Deus poderia mudar a qualquer momento aquela situação e ele seria vitorioso, mas ele estava esperando em Deus, e Deus, no momento certo, entrou em ação e ele voltou para o seu reinado e continuou fazendo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, aquilo que Deus tinha proposto no coração dele. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Então vale a pena confiar em Deus e ter certeza de uma coisa: se Deus realmente tem algo para nós fazer, nós temos que fazer sem ter medo, porque Ele vai capacitar cada um de nós para nós desenvolvermos o que for necessário ser feito. Aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele colocou no meio dos nossos corações, podemos fazer dentro da vontade dEle, com certeza tudo vai dar certo, porque Ele é um Deus justo, Ele é um Deus que
guarda, que segura, e Ele é um Deus que dá repouso também tranquilo, e dá repouso em segurança. Ele não deixa ninguém habitar sem segurança. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, que possamos assim todos estar louvando ao Senhor. E lembrando os irmãos que quinta-feira, com a permissão de Deus, às 19 horas, estaremos na igreja para assim adorar o Senhor na beleza da santidade dele. Deus abençoe, mas antes vamos orar, encerrar com um período de oração. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, nos ajuda para cada dia entender e viver, ó Deus, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, da Tua igreja, ó Deus, e fala aos nossos corações a cada dia, Pai, nos dando assim, sabedoria e entendimento, Pai, nos dando segurança, ó Deus, nas nossas idas e vindas, Pai, sabemos que vivemos num mundo onde a maldade impera, mas guarda, Pai, o Teu povo. Pai, eu te agradeço pelas Tuas ricas bênçãos e te suplico o Teu perdão, a Tua misericórdia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos, muito obrigado e tenham todos uma boa noite na presença do nosso Eterno Pai. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante teu Deus hoje estão. Esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas por Ele